Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor. Este é o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Hoje estamos aqui para compartilhar a lição de número 5, que tem como título Obadias, o cuidado com a retribuição divina. Estamos estudando a Revista dos Jovens, que tem como título deste trimestre a vigilância, justiça e o culto a Deus. Você é nosso convidado para estar juntamente conosco, aprendendo e meditando na palavra do Senhor. Você pode acessar todas essas aulas através do canal AD Belém Pinda EBD. Lá também estão aulas para jovens, da revista dos jovens, adultos, crianças, adolescentes. Este material está disponível ali no site para você acessar. Então, lição número 5, o cuidado para com a retribuição divina. Nesta lição, iremos estudar aí alguns aspectos deste livro, que é a respeito de quem era Obadias, o julgamento divino e a retribuição divina. São os 3 tópicos principais da nossa lição. O nosso texto áureo está em Obadias, capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. A síntese dessa nossa lição, o livro de Obadias nos desperta a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus e tudo o que plantamos nessa vida, nós também colheremos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Obadias. Nós leremos os versículos de 1 a 4 e depois o 15 até o 17. Começamos essa leitura juntos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor. E foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, e tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, no que diz em seu coração: quem me derribará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Porque o dia do Senhor está perto, e sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo também. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tiverem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e a casa de Jacó possuirão as suas herdades. Muito bem, aqui avançamos para a introdução da nossa lição, onde vamos aqui colocar como é o livro de Obadias, dentro da palavra do Senhor. Então, aqui uns pontos interessantes, para que aqueles que ainda não leram ou nunca tinham
ouvido falar sobre Obadias, né? Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Então, são apenas 21 versículos dentro de apenas um capítulo. Né? E um ponto interessante aqui é que diferente de Amós, né, que foi a nossa lição anterior, a número 4, que se concentrou em sua profecia apenas sobre Israel, né, Obadias ele destina essa mensagem a uma nação estrangeira, a Edom. Os edomitas, eles eram os descendentes de Esaú, né, e eles trataram os israelitas com muita crueldade, né, e por isso, aqui, essa profecia, através de Obadias, né, informando, né, avisando ali ao povo de Edom que eles receberiam uma justiça divina pelo tratamento que eles estavam dando ali ao povo de Deus. Então, no livro de Obadias, também vamos aprender que essa forma de como temos que agir com os nossos irmãos, com as pessoas, né, mesmo com os nossos inimigos, né, temos que tratar as pessoas com bondade, porque todo o mal que fazemos, e esse mal pensado no nosso coração, ele não ficará impune diante de Deus. Inclusive, os israelitas, eles haviam até um clamor por este propósito, né, pedindo a Deus aí a solução para esse problema, para esse tratamento a qual os edomitas davam aos israelitas, né? Isso está registrado no Salmo 137, verso 7, que diz assim: Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Avançando para o tópico 1, né? Obadias significa servo do Senhor, né? Não há muita informação no livro de Obadias a respeito de quem era Obadias. Nós não temos informação sobre isso, o livro não deixa isso claro, porém, então não vamos entender aí qual era a sua profissão, de qual família era Obadias, né? Mas o que nós vemos é que Obadias provavelmente profetizou isso durante um período em que a cidade estava sendo atacada, né? Os edomitas foram muito cruéis durante esta invasão e Obadias narrou esses acontecimentos como se ele fosse uma testemunha ocular daquilo que realmente estava acontecendo. Aqui nesses versículos, Obadias vai dizer: no dia em que você ficou perto dos estrangeiros e quando roubaram os bens dele, e os estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente com eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento no dia da sua ruína, e nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Aqui nós vemos realmente Obadias narrando algo que os edomitas fizeram ao povo de Israel. E aqui, no decorrer dessa lição, nós vamos ver que a justiça de Deus, ela viria sobre Edom, porque eles faziam muitas maldades ali ao povo de Israel.
Então, Obadias profetiza, né? Essa profecia de Obadias não se pode ao certo afirmar o período a qual ela foi escrita, né? A qual ela foi profetizada. O texto ela não oferece essas datas para que nós possamos realmente ter a certeza, né? Porém, há alguns indícios de momentos históricos em que os edomitas regozijavam-se com a invasão de Jerusalém, e até mesmo eles lucrando com a destruição e tomando parte ali dos despojos do povo de Israel. Então, duas possíveis datas, elas são apresentadas, né, como datas as quais essa profecia, esse período, né, poderia ter acontecido. Essas datas são de 848 até 841 a.C. e de 586 a.C., no século V aí, antes de Cristo, né? E a data mais antiga se refere ao reinado de Jeorão, né? Então, nesse período, os filisteus e árabes invadiram Judá e cometeram diversos saques ali. Essa história está registrada, né, no livro das Crônicas, capítulo 21. Né? E os edomitas se aproveitaram, né, deste momento para tratar os judeus ali de uma forma muito hostil e muito cruel. Também história registrada no livro de 2 Reis, capítulo 8. E a segunda data, ela se refere à invasão da Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor, que está registrada aí por volta do ano 586 a.C. O terceiro subtópico trata sobre a questão da mensagem, né? Então, o principal assunto do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa da sua hostilidade contra os judeus. Então, a mensagem do profeta nos reporta a promessa de Deus que Deus fez a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, né? Da aliança ali que Deus promete fazer com Abraão. Então, os edomitas, eles eram parentes dos judeus, né? Nós vamos ver que essa história se remete aí ao nascimento do filho da promessa, né? Isaac, casado com Rebeca, né? E dessa união nasce Esaú e Jacó, né? Então, os edomitas e os judeus provêm da mesma mãe, né? Enquanto os edomitas são os descendentes de Esaú e os judeus são os descendentes de Jacó. E essa história começou bem lá atrás, quando houve o desentendimento de Jacó, quando Jacó toma a primogenitura de Esaú, né? Após Esaú vender aí a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? E esta inimizade causada entre os irmãos, ela cresceu com o tempo, né? E ali essas descendências aí, elas foram se tornando cada vez mais inimigas, né? E fez com que essa inimizade trouxesse todo aí esse mal ao povo de Edom. Passando para o segundo tópico da nossa lição, que é o julgamento divino. Então, Deus tinha cuidado do povo de Edom. Embora eles fossem uma nação pequena, eles moravam nas fendas das rochas, né, situação ali que eles estavam como que protegidos de ataques dos inimigos, porque eram lugares onde eles não conseguiam ser atacados facilmente. Porém, o cuidado de Deus com eles não foi suficiente, ou não foi interpretado de uma forma correta.
porque o orgulho subiu ao coração deles, né? E eles achavam que eram intocáveis, achavam que eles não reconheciam, né, que Deus estava ali cuidando deles. Então foi um dos motivos, né, de Deus executar esse juízo sobre Edom, foi devido ao orgulho de Edom. Então a profecia diz que da mesma forma que eles traíram Judá, eles também seriam traídos pelos seus aliados. Subtópico 2. Os edomitas estavam acostumados a roubarem outros povos em seus momentos de tragédias. Então, Obadias, né, ele profetiza nesse momento que os edomitas eles experimentariam desta mesma situação, pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquearem as suas cidades. Texto que lemos aí no versículo 5. E todo o tesouro de Esaú seria encontrado, né? Então, ali onde os edomitas moravam, haviam minas de ferro e de cobre, né, que estavam ali por todo aquele território. E da mesma forma que Edom traiu a Judá, seus aliados também os trairiam. Então, o pagamento do pecado será sempre a destruição. Conforme Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Então, nem ali a destreza dos valentes de Edom, nem a localização privilegiada onde eles estavam instalados poderiam livrá-los ali do destino selado por Deus, né? De que Deus pudesse ali realmente executar o juízo sobre eles. Tópico 3, a maldade de Edom. Então, a causa do futuro dos edomitas foi um dos pontos também, né, além do orgulho, né, foi a maldade dos edomitas. Né? Eles praticavam muita maldade sobre o povo de Judá. Nos versículos 10 ao 14, que lemos agora recente, né, ele descreve os atos dos edomitas, né, que eles se alegravam, festejavam ali com a desgraça dos seus irmãos. Né? E a gota d'água ali para Deus realmente executar esse juízo através sobre o povo de Edom, né, foi quando os edomitas se juntaram com povos inimigos para destruir Jerusalém. Né? Então, Obadias, no versículo 11, diz assim, tu mesmo era um deles. Né? Em outras palavras, aí Edom se aliou com outro exército para destruir Jerusalém, para destruir Judá. Né? E eles olhavam com prazer ao ver os judeus sendo destruídos. Né? Então eles festejavam e se alegravam com a derrota dos israelitas. Então agiram com grande crueldade e não tiveram nenhuma compaixão. Então, e aqui nós aprendemos, né, que a falta de compaixão, ele é um grande pecado diante de Deus. Né? Além deles se alegrarem com a derrota alheia, eles foram também instrumentos da maldade. Né? Eles também praticaram esses atos de maldade, gerando aí essa destruição dos israelitas. Né? E aqui nós vamos ver que assim um indivíduo dominado pela inveja, ele tende a praticar esses atos desprezíveis. Né? E o orgulho e a inveja são sentimentos que eles devem ser arrancados do nosso coração, porque isso realmente
não pertence a um coração que pode se dizer que é um coração que é guiado pelo Espírito Santo. Então, nós temos que realmente buscar esse entendimento, buscar sondar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Para que todo sentimento de orgulho, todo sentimento de inveja, ele seja realmente arrancado do nosso coração, para que nós possamos viver uma vida plena em Deus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não ficarmos paralisados com situações que podem aí nos colocar em condições muito difíceis. Então, avançando aqui para o último tópico da nossa lição, a retribuição divina. Subtópico 1, o dia do Senhor. Então, Obadias profetizou o dia dos juízos do Senhor sobre todas as nações. Porém, Edom não ficaria impune pelos seus atos de maldade que eles haviam feito sobre o povo de Israel. Então, segundo Obadias, os edomitas seriam atacados por uma potência estrangeira e eles ali seriam destruídos. Então, segundo as palavras de Obadias, o juízo de Deus seria tão severo contra Edom que seria como que Edom não havesse existido. Eles seriam totalmente exterminados. Edom receberia a taça da ira divina, enquanto Judá receberia o livramento do Senhor. Então, Deus aplicaria a justiça dessa inversão dos papéis injustos, onde os exaltados seriam humilhados e os humilhados seriam exaltados. Por isso, sempre na nossa vida devemos ter uma vida que busque cumprir aí as verdades da palavra do Senhor. Devemos sempre estar semeando a justiça e a bondade. Então, hoje, com essa lição, o que podemos refletir, Reflita hoje na sua vida se algo tem te deixado paralisado, se algo na sua vida tem gerado algum problema, como esse que aqui estamos relatando sobre a atitude dos edomitas contra o povo de Deus. Peça ao Senhor que sonde o seu coração e se permita liberar perdão, se caso você ainda tem algo contra o seu irmão, se algo no seu coração pode te gerar algum tipo de orgulho, ou mesmo inveja, que isso não seja um ponto onde você venha a ser aí, você possa não receber as bênçãos do Senhor devido a essa situação. Aqui temos uma imagem que reflete muitas coisas, Quando nós vemos aí uma pessoa que gera raízes de amargura em seu coração, ela termina por ficar paralisada, ficar estacionada, E não consegue mais viver aquilo que o Senhor muitas vezes tinha pensado, os sonhos que Deus tinha pensado, você provavelmente não vai conseguir viver, Então, que hoje nós possamos nos libertar daquilo que tem nos deixado presos, daquilo que tem nos deixado nosso coração amargurado, mas sim que nós possamos viver no Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa ser aquele que venha direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Avançando para o subtópico 2, a retribuição divina. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos muito convincentes. Deus, ele não é um Deus injusto. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus de amor,
mas ele também é um Deus de justiça, né? E nós vemos aqui narrados no livro de Números, capítulo 20, no livro de 2 Crônicas 21, 2 Crônicas 25, 28, 36, várias situações onde o povo de Edom perseverava em fazer o mal, né? O povo de Edom perseverava em fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, né? E a palavra de Deus, uma vez que Deus ali decreta algo, ele não volta atrás, né, sobre os princípios que ele determinou para o homem, né? E aqui nós vemos que Edom, ele semeou apenas a maldade, né? Edom semeou apenas ali o desprezo, a inveja, o orgulho, né? E este foi o resultado da sua colheita. Por isso nós não devemos semear na carne, isso é, viver pela nossa carne, pelos nossos próprios desejos, mas sim, nós devemos semear no Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo. Gálatas 6 e 8, para nossa meditação, porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Glória a Deus. É para isso que esse é o nosso chamado, esse é o nosso desejo, né, de buscarmos aí a vida eterna. Então nós temos que realmente ter o nosso coração com um coração de bondade, um coração que possa frutificar os frutos do Espírito Santo, né? Então que nós possamos realmente viver a vontade plena de Deus para as nossas vidas. E agora, se aproximando para o final da nossa lição, aqui o rebaixamento de Edom. Obadias nos ensina que Deus sempre vai cumprindo as suas promessas, né? E todas essas profecias, elas se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido. Versículo 16 do nosso texto, da nossa leitura em classe no dia de hoje, né? Então, no século VI antes de Cristo, eles foram derrotados e expulsos das suas terras, né? Então, como consequência disso, eles se fixaram próximo do Mar Vermelho e em 312 antes de Cristo foram novamente destruídos pelos nabateus. E depois de espalhados, eles sobreviveram através de casamentos mistos com outros povos nas regiões por onde eles foram ali espalhados, né? E nós vamos ver já agora no Novo Testamento que os edomitas, eles ficaram conhecidos como os idumeus, né? E Herodes, o rei dos judeus, que descendia dos idumeus também, né? Porém, nós vamos ver aí que em 70 antes de Cristo, o general romano Tito destruiu aí a todos os israelitas e também aos idumeus, né? E aí nós vamos ver que este realmente foi o fim, né, dessa nação de Edom, né, e todos ali os seus descendentes, né, foram realmente exterminados, né, enquanto os israelitas, mesmo dispersados, mesmo que também foram derrotados, né, mas, porém, quase 2000 anos depois, eles reviveram como uma nova nação, né, e os idumeus desapareceram da história para sempre, cumprindo-se aí a profecia de Obadias, né, conforme está no verso 10 do capítulo que lemos. Por causa da violenta
matança que vocês fizeram contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e será eliminado para sempre. Então, aqui nós vemos a profecia de Obadias se cumprindo. Então, aqui, como conclusão dessa nossa lição, ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair aí imune. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Devemos nos atentar para estes maus exemplos a fim de observarmos que o fruto do pecado, ele nos vai levar à morte, Lembremos sempre, então, de Edom, porque assim como o ódio, o orgulho, na nação de Edom, eles fizeram com que o povo fosse destruído e a ira do Senhor se acendesse contra eles, Isso também não deve ter mais espaço no nosso coração, porque uma vez que nós nos colocamos como crendo em Jesus, tendo uma vida nova, uma vida transformada, essa transformação, esse enchimento do Espírito Santo nos conduzirão ao amor e ao perdão, E esses sentimentos não deverão mais estar presentes na nossa vida, mas sim nós deveremos estar semeando no Espírito, para que possamos herdar a vida eterna. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e que você possa aprender cada dia mais da palavra do Senhor. Deus te abençoe.